Bom dia, olá a todos. Essa é a nossa sétima aula do curso de Eletrodinâmica Clássica da pós-graduação. Então, vamos à primeira desse ano de 2021. Vamos, então, retomar de onde a gente parou no final do ano passado. Então, vamos aqui abrir aqui os slides, né? Espero aqui que vocês estejam vendo esses slides. Bom, então, no final do ano passado, né, a gente estava estudando o problema da emissão de radiação eletromagnética, emissão de ondas eletromagnéticas por uma fonte localizada, uma antena, né, por exemplo. Então, a gente supõe, né, que você tem uma corrente na antena com uma certa frequência, né, que é a frequência, né, que eu controlo lá no meu circuito, a frequência angular ômega zero, e as ondas que são emitidas, a gente viu, né, elas vão ter um comprimento de onda que é dado por essa relação aqui, né, que é a relação que eu tenho sempre entre comprimento de onda e frequência, para uma onda que propaga com uma velocidade c, né, que aqui a gente está falando da velocidade da luz no vácuo, né? E essas ondas, então, como essa é uma fonte localizada numa certa região, essas fontes vão propagar para fora, né? Eu vou gerar ondas esféricas emergentes, né? Que ao longo do tempo elas vão abrindo. E aqui é um trem de ondas, né? Porque eu tenho uma corrente senoidal, então eu vou ter essa sucessão de frentes de onda, né? Com a fase se repetindo com esse período espacial lambda zero dado por essa expressão aqui. A gente obteve uma expressão mais geral para o potencial vetor, né? E depois a gente fez uma aproximação para discutir um caso muito importante, que é o caso em que a dimensão, extensão espacial da minha fonte é muito pequena. Então, suponha que a minha antena seja muito pequenininha. Um exemplo importante de aplicação dessa aproximação, que a gente chama de aproximação de dipolo elétrico, é o caso de um sistema atômico, né? Um sistema atômico é muito pequenininho comparado com o comprimento de onda da radiação que vai ser emitida. Então, essa condição que está aqui, né, D, a dimensão da fonte, muito menor do que lambda zero, é satisfeita, por exemplo, por um sistema atômico, né? E eu vou supor também, como eu faço na eletrostática, que a dimensão da minha fonte, o tamanho da minha antena, seja muito menor do que a distância R entre a fonte e o ponto de observação, né? Essa distância R, a minha fonte aqui está localizada na vizinhança da origem, ela tem uma extensão D que eu considero pequena para fazer essa aproximação de dipolo elétrico, né? E nessa aproximação de dipolo elétrico eu tenho uma expressão extremamente simples para o potencial vetor. Ele é dado aqui, né, em termos dessa onda esférica emergente, né, tem essa fase característica aqui, essa amplitude que cai com a distância. Eu posso escrever também em termos do momento de dipolo elétrico no tempo retardado. É outra maneira de expressar. Bom, isso aqui, então, é para uma fonte que tem uma certa frequência ômega zero, escrita aqui na notação complexa, né? O que é a mesma coisa de dizer que eu tenho uma fonte que tem uma única componente de Fourier, quer dizer, no fundo, essas expressões aqui são as expressões em Fourier, né? Só escritas de uma maneira um pouco disfarçada, né? Então, de fato, a gente pode ser mais geral e considerar uma dependência temporal arbitrária, e essa dependência temporal arbitrária vai ter, então, várias componentes de Fourier, várias frequências diferentes. Aí eu posso analisar o efeito de cada frequência ômega separadamente, né? E essa aproximação de dipolo exige que, para todas essas frequências ômegas, né, que estão presentes lá espectros de Fourier da minha corrente, para todas elas eu tenho essa condição da extensão ser pequena. Quer dizer, essa condição da extensão pequena é uma condição também sobre a frequência, né? A frequência tem que ser suficientemente baixa para que o comprimento de onda seja maior do que a extensão. E aí a gente obtém essa expressão que é muito semelhante à anterior, né? Tá aqui a minha fase, né? Então,
uma dada frequência define essa fase, com um comprimento de onda 2πc sobre ômega, né? Porque isso aqui é periódico, né? E vai ter esse período espacial dado por lambda igual a 2πc sobre ômega, né? Essa expressão que está aqui. O período desse numerador é dado por esse lambda escrito assim, né? Embora essa função ela não seja exatamente uma função periódica, porque a amplitude não se repete a cada lambda, ela vai decaindo, né? À medida que eu vou tomando pontos mais distantes, a amplitude vai ficando menor, né? A amplitude de oscilação do campo elétrico. Então, se eu vou para um ponto muito distante, eu vou ter um campo elétrico oscilante com amplitude menor do que o campo elétrico que eu observo num ponto mais próximo da minha fonte, tá certo? Ok. Então, isso aqui é um pouco uma revisão, né? Aí a gente, feita a aproximação de dipolo elétrico, aqui a gente analisa, a gente fez essa análise de duas regiões do espaço distintas, né? Porque, veja, aqui, vamos voltar aqui, né? Aqui eu estou supondo que a minha fonte é muito menor, tanto do que a distância do que como o comprimento de onda, mas eu não faço nenhuma hipótese sobre a relação entre a distância e o comprimento de onda, tá certo? Ou seja, esse resultado aqui, potencial vetor, vale para valores arbitrários de R sobre lambda, tá certo? Então, vale tanto para o que eu chamo de R muito menor do que lambda, mas ainda muito maior do que D, que é a chamada zona próxima, pontos mais próximos, né? Mas ainda muito maior, ainda muito afastados em relação ao tamanho da fonte. E vale também para R muito maior do que lambda, que é o que eu chamo de zona de radiação, ou zona distante, que é essa que a gente está considerando aqui agora, né? Aqui eu estou particularizando ainda um pouco mais, considerando que o meu ponto em que eu estou observando está muito, muito longe, comparado com o comprimento de onda. É mais ou menos aqui nessa escala, né? Aqui eu estou desenhando frentes de onda separadas de lambda, né? Então eu estou numa distância muito maior do que lambda. Isso define o que a gente chama de zona de radiação ou zona distante. É uma região em que o efeito de retardamento é muito importante, tá certo? O delay associado ao retardamento é muito maior do que o período de oscilação da fonte. Aí, isso a gente fez tudo na aula anterior, né? A gente pega a expressão genérica do campo elétrico, que vale para qualquer... válida, é claro, dentro da aproximação de dipolo elétrico, mas válida para qualquer valor de ω/R sobre C, ou seja, tanto para pontos na zona próxima como para pontos na zona distante. E aí eu faço essa aproximação de que eu estou na zona distante. Então, eu suponho que esse R é muito maior do que lambda, é a mesma coisa que dizer que ω/R sobre C é muito grande. E aí eu obtenho essa aproximação aqui, né, que eu vou escrever aqui agora, para os campos elétrico e magnético, então, na zona distante, na zona de radiação. E a gente começou a discutir um pouquinho o significado dessa expressão. A primeira coisa é que o R chapéu, né, que no fundo é a direção local de propagação da onda, né, porque essa é uma onda esférica que vai se abrindo. Então, em cada ponto do espaço, a direção local é essa aqui de propagação, é essa aqui do R chapéu, né, para fora, né, saindo radial para fora, quer dizer, eu tenho como se eu tivesse uma fonte quase pontual, ela é muito pequenininha, né? Então a fonte, a onda, ela está emergindo na direção de propagação em cada ponto do espaço e ao longo da direção do raio vetor, R chapéu. Então esse R chapéu E e B, né? O campo R chapéu, o campo elétrico e o campo magnético formam um triângulo direto, é muito parecido com o caso da onda plana, né? Só que no caso da onda plana, a direção de propagação é um vetor fixo no espaço. Aqui não, aqui é um vetor que em cada ponto do espaço está numa direção diferente. É sempre a direção radial, né? Mas se eu pegar a direção radial num ponto aqui em cima, vai ser um vetor aqui apontando para cima, né? Que não é paralelo a esse. Então, é fácil de olhar essas expressões e reconhecer isso, né? Que, por exemplo, aqui é bem evidente que se eu pegar o B e fazer o produto vetorial com R chapéu, eu vou ter o E, né? Porque o E está escrito aqui justamente como sendo o B vetor R chapéu, tá certo? Tanto o E como o B na zona de radiação, eles são perpendiculares ao raio vetor. Repara que isso não é verdade para o E
no caso geral, né? No caso geral, eu posso ainda dizer que o B é perpendicular ao raio vetor, mas o E tem uma componente paralela ao raio vetor se eu vou para um ponto mais próximo. Mas na zona distante, o E também não tem componente radial, né? Porque ele é aproximadamente um R-chapéu vetor. Então, esse campo elétrico na zona distante, ele é um campo perpendicular ao raio-chapéu, então, formando esse triedro. Isso a gente vai ver que tem uma interpretação direta em termos do vetor de Poynting, né? A gente vai ver na segunda continuação dessa aula, no segmento dessa aula. E uma outra coisa importante é que a amplitude de C vezes B, né, que tem a mesma dimensão de campo elétrico, e do E são as mesmas. Quer dizer, C vezes B e E, eles oscilam com a mesma amplitude, tá bom? Que é uma amplitude que cai com a distância, né? Cai com 1 sobre R. Então, essas propriedades todas a gente acho que chegou a discutir na vez passada. Vamos discutir mais algumas propriedades aqui que eu não cheguei a comentar, né? Algumas propriedades desses campos eletromagnéticos de polo, né, oscilante na zona de radiação, né? Essas duas expressões que estão aqui. Então, isso aqui, né, por causa desse fator de fase que aparece aqui também, né, que o E e o B oscilam com a mesma amplitude, né, o C vezes B oscila com a mesma amplitude do E e oscilam em fase, né, juntinhos, né. É a mesma fase que aparece aqui para o E, aparece aqui para o C vezes B, né. Isso é como na onda plana também, né, que a gente sabe que o E e o B oscilam em fase, né. Agora, e essa fase, aqui para essa onda esférica, né, ela é a mesmo valor, né, em toda a superfície, aqui nessa superfície pontilhada, né, eu tenho o mesmo valor de fase, ou seja, para todos esses pontos nessa superfície esférica, centrada aqui no ponto onde está o meu dipolo oscilante, em todos esses pontos, a fase é a mesma. Então, todo mundo ali está em fase, né? É como eu na ola do estádio, eu pegar uma fileira assim, transversal, né? Quando a ola passa, todo mundo que está naquela fileira levanta junto, né? Tá certo? Aqui a fase é a mesma, é diferente lá da ola no estádio, né? A fase é a mesma em todo essa superfície esférica, tá bom? Então não é uma onda que propaga ao longo da direção tangencial, ela é uma onda que propaga na direção radial, né? Então, todo mundo aqui tem a mesma fase, está todo mundo ali, por exemplo, com campo elétrico máximo, né? E esse valor de fase é repetido aqui nessa outra superfície separada, né, com raios, com a diferença de raios e de lambda, né? Então, essa fase varia quando eu saio daqui e chego aqui, mas aqui, quando eu chego aqui, eu vou ter de novo todo mundo na mesma fase. Então, se aqui, por exemplo, está num dado instante, eu tenho um campo elétrico com amplitude máxima, aqui também eles vão ter um campo elétrico com amplitude máxima, embora esse valor seja menor, né? Porque a amplitude que eu tenho aqui nessa superfície esférica, como eu já comentei, não é a mesma que eu tenho aqui, tá certo? Então, esses campos de uma onda esférica emergente, eles não são exatamente periódicos, né? Ele tem uma fase que varia, oscila periodicamente, que é essa fase que está aqui, né? Que tem período, isso aqui é cosseno mais seno, então tem um período 2π, o que determina aquela expressão para o lambda, né? Mas a amplitude não é uma função periódica, tem esse 1 sobre R que não tem nada de periódico, é uma coisa que decai, né, monotonicamente, à medida que eu me afasto da fonte. Essa amplitude, ela, além de variar ao longo da direção R, ela também varia dentro dessa superfície de fase constante. Em todos esses pontos dessa superfície, todo mundo tem a mesma fase, está todo mundo no mesmo momento da oscilação. Mas a amplitude de pontos diferentes é diferente. Então, por exemplo, se eu pego um ponto aqui, né, eu vou ter uma amplitude... se eu pego um ponto aqui, eu vou ter uma amplitude menor do que um ponto aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer umas anotações aqui para a gente aproveitar mais. Ops. Não tá funcionando aqui, mas tudo bem. A gente consegue aqui entender bem isso aqui só usando o cursor mesmo, né?
Acho que eu posso até... Enfim, eu tenho uma amplitude. Então, por que eu digo que essa amplitude é diferente em pontos diferentes dessa superfície esférica aqui? Pela seguinte razão, ó, a amplitude vai depender do módulo desse vetor, R vetor P. Né? O módulo desse vetor é diferente em pontos diferentes da superfície esférica. O P, aqui eu botei, né, sem perda de linearidade, ele é ao longo da direção do eixo Z. Na verdade, eu escolhi o meu eixo Z ao longo da direção do vetor P, do vetor momento de dipolo elétrico. Né? Então, se eu pego um ponto aqui, o R vetor P vai ter um módulo igual ao módulo do P, tá certo? Porque o seno do ângulo o ângulo entre eles é π sobre 2, portanto, o seno é 1. Mas se eu pegar um ponto aqui, eu já vou, digamos, π sobre 4, θ igual a π sobre 4, eu já vou ter um fator 1 sobre raiz de 2 aí para o seno. Amplitude menor, por um fator 1 sobre raiz de 2. Isso quer dizer o seguinte, aqui nesse ponto, eu tenho uma amplitude que é raiz de 2 vezes maior do que a amplitude que eu tenho nesse ponto da mesma superfície de fase constante. Então, nessa superfície, eu tenho esses caras oscilando, né? Então, ó, vou tentar fazer com a minha mão aqui. Eles oscilam aqui com a mesma fase, né? Eles estão síncronos aqui, né? Quando um está no máximo, o outro está no máximo. Quando um está no mínimo, o outro está no mínimo. Mas as amplitudes são diferentes. Então, essa superfície essa superfície esférica é uma superfície de fase constante, mas não é uma superfície de amplitude constante. Em particular, aqui, ó, no polo norte e no polo sul dessa esfera, a amplitude é zero, porque o R e o P são paralelos. Então, esse R vetor P, tanto aqui como aqui, né? Está zero, e então eu não tenho campo. Né? Ela é máxima, então, em todos os pontos na linha do equador, que é o valor θ igual a π sobre 2, né? Porque esse seno de θ vem aqui desse produto vetorial, né? Esse produto vetorial faz aparecer um seno de θ, então essa amplitude ela varia ao longo dessa superfície da esfera devido a esse fator aqui, seno de θ. É máximo para θ igual a π sobre 2, isso define uma linha, que é a linha do equador da esfera. E é zero nos polos, θ igual a π sobre θ igual a zero e θ igual a π, né? Então, eu não tenho uma onda esférica isotrópica, não. Tá certo? A amplitude tem uma variação dependendo da direção. Por que eu tenho essa anisotropia? É porque a minha fonte quebra essa isotropia, essa equivalência entre as direções espaciais. A minha fonte é um dipolo que é um vetor, é a natureza vetorial do momento de dipolo elétrico. É um vetor. Lembra que esse vetor tem um significado, né? Ele me diz qual é a orientação do polo mais em relação ao polo menos. Isso define uma direção especial do espaço. E na direção desse vetor, eu não tenho emissão de radiação. É isso que a gente está aprendendo aqui. Né? E essa radiação é máxima em direções perpendiculares ao meu vetor. É quando esse θ é π sobre 2. Né? Quando esse R vetor P tem um módulo máximo para um dado módulo de P. Né? Então, o fato da minha fonte ser um dipolo, né, faz com que eu tenha essa onda esférica com amplitude anisotrópica, que depende da direção. Né? Agora, será que tem alguma onda eletromagnética, então, isotrópica, né, que tenha amplitude constante na superfície da esfera? Vou discutir aqui que não, de uma maneira muito geral. Né? Aqui a gente obteve esses campos de dipolo, fazendo a hipótese de que a fonte é pequena, e aí surgiu o termo dominante era o termo de dipolo. Né? Quando eu tenho uma fonte genérica muito pequenininha, a contribuição dominante é a contribuição de dipolo, que tem essa natureza vetorial. Né? O momento de dipolo elétrico é um vetor. Para eu ter alguma coisa isotrópica, eu teria que ter uma fonte escalar, né? Que, em vez de ser caracterizada por um vetor, seria um escalar. O que seria isso? Seria um monopolo. Né? O monopolo, a carga total, ela é um escalar. Se eu tivesse radiação de monopolo, isso seria uma onda esférica isotrópica, porque nem eu consigo ter com ondas sonoras, por exemplo. Né? Uma onda sonora, posso ter uma onda sonora com uma fonte pontual ali que é perfeitamente isotrópica, a mesma amplitude em todos os pontos da superfície da esfera. Isso, para a onda eletromagnética, não é possível, e tem uma razão muito fundamental para isso. Né?
Por que eu não posso ter uma radiação de monopolo? Tem dois argumentos muito fundamentais que a gente pode apresentar. Um é que a conservação de carga proíbe que eu tenha um monopolo oscilante no tempo, né? Tá certo? Eu posso estar numa certa regiãozinha específica do espaço, ter a carga variando ali, mas a carga total do meu sistema tem que ser constante, por conservação de carga. Então, o meu monopolo, que é a carga total, ele não pode variar no tempo, né? Então, quando eu faço a eletrostática, o termo dominante da expansão em multipolos é, de fato, o campo de monopolo, mas na eletrodinâmica, quando eu estou olhando os campos de radiação, eu não posso ter um termo de monopolo mais, né? Violaria a conservação de carga. Então, o próximo da fila é o dipolo elétrico. Então, o termo dominante, né, para uma fonte pequena, é o termo de dipolo elétrico, né? Então, eu vou ter quando a minha fonte é pequena, vou ter nessa expansão de multipolos, o primeiro termo é o termo de dipolo elétrico, e isso dá uma onda que não é isotrópica, que tem uma amplitude que depende do ângulo, né, que eu estou observando, dessa forma aqui, com esse seno de θ, onde esse ângulo θ é definido em relação à direção do meu vetor dipolo. Agora, tem uma outra razão mais fundamental ainda, talvez, que é dizer o seguinte: olha, a minha onda eletromagnética é uma onda transversa, ao contrário da onda sonora, que é uma onda longitudinal, né? Uma onda longitudinal não tem problema nenhum eu definir uma onda esférica isotrópica, mas para uma onda transversa em que o campo elétrico, né, como está nesse desenho, é perpendicular à direção de propagação, não tem como por uma questão topológica mesmo, não tem como eu ter uma onda isotrópica transversa. Se eu tentar, né, tirar da cabeça uma maneira de desenhar essa onda esférica, isotrópica, transversa, eu vou ver que eu vou ter problema, não vou conseguir. Se eu propuser isso como tarefa, ninguém vai conseguir fazer, porque não tem como. É uma questão muito fundamental. Então, essa dependência que aparece, ela pode ser pensada também por essa questão muito fundamental de que a onda eletromagnética ela é transversa, ao contrário da onda sonora, que é a longitudinal. E aqui que está o desenho, então, né, da variação da amplitude. Eu estou representando esses diferentes vetores aqui para ilustrar bem essa dependência da amplitude com ângulo, né? Para θ igual a zero, essa amplitude é zero, se anula, e ela é máxima aqui em todos esses pontos da linha do Equador, né? Tá certo? Em todas essas direções perpendiculares ao vetor momento de dipolo elétrico, tá certo? E vou ter valores intermediários, né? Aqui, por exemplo, eu tenho θ igual a, digamos, π/4, eu já vou ter uma amplitude que é a amplitude que eu tenho aqui dividida por raiz de 2, né? Por causa dessa dependência em seno de θ que vem desse produto vetorial. Não tem como ter uma onda com amplitude constante. Eu posso, então aqui eu tenho uma onda, né, com amplitude que vai decaindo e tem uma carequinha aqui, digamos, aqui nessa bola, né, que eu tenho com esses pelos, né? Vamos imaginar que são pelos e eu estou tentando ter uma bola cabeluda transversa, né? Pode ser posso pensar dessa forma, né, para ter uma imagem mais pictórica, digamos. Será que a gente consegue ter uma bola cabeluda transversa, né? Eu posso ter uma bola cabeluda botando os espetos todos na direção radial. Isso seria uma onda longitudinal, né? Que não é o que eu posso ter aqui no eletromagnetismo. Mas se eu quero ter uma bola cabeluda penteada, né, em que todos os fios de cabelo são tangentes à superfície esférica, eu vou ter um problema se eu quiser ter uma amplitude constante. Se eu quiser ter pelos, todos eles do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Quer dizer, isso é às vezes chamado teorema, né, da bola cabeluda, um pouco uma brincadeira, né? Quer dizer, que eu não posso pentear uma bola cabeluda de forma transversa, né, sem criar esse redemoinho aqui, né? Então, aqui é a cabeça de uma pessoa mesmo, ilustrar essa questão, né? Vamos tentar, né? Eu posso pegar aqui e começar a desenhar esses vetores sempre com a mesma amplitude, o mesmo módulo, né, ao longo dessa linha, né? E vou continuando aqui, vou desenhando todo mundo com a mesma módulo e chego aqui, né?
Ótimo, aí eu fico contente. Poxa, será que eu resolvi o problema? Em 2 dimensões não teria problema, mas em 3D eu tenho um problema, né? Porque eu posso ligar esse ponto a esse ponto passeando pela linha do Equador, ao invés de ir pelo polo, né? Então, se eu passear pela linha do Equador, eu vou ter uma contradição, porque se eu continuo com essa estratégia de transporte paralelo aqui, que está sempre com os meus vetores sendo transportados de forma paralela com o mesmo modo, quando eu chegar aqui no meio, eu vou ter um conflito, né, entre o valor que eu tinha, entre a direção que eu tinha escolhido aqui e a direção que eu acabei obtendo aqui, fazendo o transporte paralelo. Então, uma maneira de resolver isso, que é a maneira que a onda do campo de dipolo elétrico faz, é criar uma carequinha aqui no polo norte, né? Então, isso aqui é esse argumento mais um argumento de por que não pode ter radiação de monopolo, tem um argumento da conservação de carga também, né? Uma coisa curiosa é que na relatividade geral, eu não posso ter também onda de dipolo, né? E o primeiro termo, então, que aparece é o quadrupolo, né? Eu tenho que chamar o seguinte dessa fila. Né? Além de não ter um monopolo, também não tem um dipolo. Mas no eletromagnetismo não tem um dipolo. Então, aqui no dipolo isso é resolvido, né? Criando essa carequinha aqui, e aí não tem problema. Eu faço o transporte paralelo aqui ao longo da linha do Equador, né? Tá certo? Vou fazendo o transporte paralelo aqui, mas diminuindo a amplitude à medida que eu vou me aproximando do polo, devido àquele fator seno de teto. Quando eu chego aqui, eu não vou ter nenhuma contradição entre esse vetor indo da esquerda para a direita e o vetor indo da direita para a esquerda, porque quando eu chego aqui, todo mundo está zero, né? Então, aí não tem mais um sentido. Não vou ter sentidos conflitantes, né? Por causa do fato de que aqui é nulo a amplitude, né? Então, essa é uma maneira de resolver essa dificuldade de pentear uma bola cabeluda, né? Você cria essa carequinha aqui no Polo Norte. Então, vamos olhar mais em detalhe aqui, né? Vamos voltar agora um pouco para trás e para encerrar essa parte, vamos olhar para a expressão geral do campo elétrico de dipolo, né? O campo elétrico de uma fonte pequena, localizada na aproximação do dipolo elétrico, mas para um ponto agora arbitrário, não necessariamente mais muito distante. Aí tem todos esses termos aqui, né? Tem esses caras aqui, né, que dão a contribuição dominante na zona próxima, né? E na zona próxima a gente viu que eu tenho basicamente a expressão da eletrostática, do campo eletrostático de um dipolo elétrico, né? Que é simplesmente atualizado à medida que o dipolo vai variando, né? Esse campo vai acompanhando esse valor do dipolo instantâneo. Nessa zona próxima, o efeito de retardamento é desprezível. Então, é esse cara aqui. Já na zona distante, é esse outro aqui que vai dominar, né? Então, aqui nesse desenho, é um desenho que está combinando, né, essas duas regiões. Aqui a zona próxima, está vendo que tem essas linhas de campo de dipolo lá da eletrostática, características. Essas linhas aqui de campo do campo elétrico na zona próxima, elas vão acompanhar a variação do dipolo, né, tá certo? De forma instantânea, porque o retardamento aqui é desprezível. Já na zona de radiação, eu vou ter aquela coisa característica, né? Nenhuma radiação aqui nessa região distante, eu vou ter essas ondas esféricas com essa amplitude, que depende do ângulo, né? No polo norte, no polo sul é zero, e ela vai aumentando, a amplitude vai aumentando à medida que eu me aproximo da linha do Equador, né? Então, isso é representado aqui nessas linhas de campo pelo espaçamento entre as linhas, né? Então, aqui eu tenho linhas mais próximas, né? E isso aqui, claramente, eu estou indicando aqui também a variação da amplitude do campo, né? E do sentido, só que a seta aqui ficou muito pequenininha, mas aqui, por exemplo, essa região é uma região em que o campo é zero nesse instante, né? Vamos ver uma animação também. Aqui está de novo a expressão do campo do dipolo, né? E essa animação aqui eu tirei desse site lá do MIT, né? Que eu recomendo que vocês visitem. Então, esse aqui, de novo, é a expressão geral, né? Em todos os pontos do espaço do campo. Vamos ver, vamos tentar acompanhar, vou passar isso mais de uma vez, vou colocar o tempo para passar aqui, né? Esse dipolo não é um dipolo estático, ele é um dipolo oscilante. Então, vocês veem que aqui na zona... Vamos olhar a zona próxima primeiro. Na zona próxima... Vou voltar aqui. Na zona próxima, esse meu dipolo, né, tem hora que ele anula e ele inverte, né? Então,
Essas linhas de campo aqui, de características de dipolo, vão acompanhando isso, né? Vamos ver isso de novo aqui, ó. Não sei se vocês estão percebendo aqui na zona próxima o que está acontecendo, né? Eu tenho essas linhas de campo que acompanham a variação do meu dipolo. Já na zona distante, se eu olho para uma coisa aqui, eu tenho um outro tipo de cenário. E a conexão entre essas duas coisas, eu posso tentar entender nessa animação, né? O que acontece é que, quando eu inverto de polo, essas linhas de campo aqui ficam meio descoladas, né? Elas descolam, né? É o que está acontecendo aqui, e formam essa frente de onda aqui com essa simetria esférica, né? A fase constante na superfície esférica, mas a amplitude longe de ser constante, né? Isso fica claro aqui nessa animação. Eu tenho essas frentes de onda que se descolam, né, do campo na zona próxima à medida que vai tendo a inversão, né? Que aí, à medida que eu vou me afastando, o efeito do retardamento vai ficando importante, aí eu faço a inversão, mas esse cara ainda não inverteu e aí ele descola, né? Vamos acompanhar isso aqui acontecendo aqui. Isso acontece por aqui, né? Isso acontece por aqui. Vou mostrar mais uma animação. Essa animação aqui é um pouco diferente da anterior. Vou ver se vocês... Aqui eu tenho um dipolo constante, mais um pequeno termo oscilante, né? Então, eu sempre tenho as linhas de dipolo na zona próxima, aqui sempre mais ou menos do mesmo jeito. Elas variam um pouquinho, mas elas nunca anulam e nunca cancelam, né? Então, eu vou ficar por aqui... E eu vou fazer uma segunda parte, vou gravar uma segunda parte daqui a pouco. Então, encerra aqui essa primeira parte dessa aula de hoje. Ok? Então, então até daqui a pouco.